Na segunda-feira, a gente trouxe no Geral Casé TV, e para quem acompanha minha live aqui no canal do Pedrosa, a gente trocou ideia aqui logo depois da demissão do Diniz. A gente estava ao vivo, inclusive. E se você pegar minha live e reassisti-la, eu falo muitas vezes sobre não sei, vamos ver, vou apurar, vamos ver o que acontece. Porque eu não ia ficar falando nomes sem notícia de fato. A gente especulou aqui, fulano é isso, fulano é aquilo e tudo mais. Mas eu falei pra vocês, eu falei, cara, falar mesmo, me aprofundar no perfil do treinador e tudo mais, só quando eu tiver informação de fato, até pra não perder meu tempo. Na segunda-feira, de manhã, eu apurei que o Vasco teria uma reunião com a cúpula vascaína, a diretoria, teria uma reunião para traçar o modelo do novo treinador, para fazer um balanço do trabalho do Diniz. O Vasco não tinha entrado em contato com nenhum treinador até a demissão do Diniz, até por respeito a ele. A diretoria do Vasco tem um respeito profundo ao Diniz e não tinha feito contato com nenhum treinador, e é assim que tem que ser, né? Profissional. Então, quando os nomes saíram ali no domingo, inclusive um dos nomes, se eu não me engano, foi do Demichelis, que muita gente falou aqui. O Demichelis acabou de assumir o Mallorca hoje. Então, não fazia sentido eu falar sobre aquilo. Segunda-feira eu falei no Geral Casa TV. Existem 3 nomes que agradam a diretoria do Vasco. E eu sei que agradam a diretoria. Quais são eles? Arthur Jorge, Marcelo Galhardo e Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, por uma questão óbvia, ser um treinador que o Vasco mesmo já tinha tentado antes do Diniz. Tá no Rio, tá desempregado, conhece futebol brasileiro, conhece futebol do Rio de Janeiro. É um bom treinador, na medida do possível. E seria um nome meio óbvio, assim, por tudo que a gente falou aqui. Marcelo Galhardo já tinha uma situação balançando no River e saiu. Caiu de lá, pediu para sair, até alegando algumas questões, pelo que eu pude ouvir lá da imprensa argentina. Pessoais, assim, no sentido de não tá aguentando a pressão, não tá conseguindo lidar com o fato de, ter sido um técnico extremamente campeão, dos maiores ídolos do River Plate, e os resultados não estavam vindo, ele saiu. Dificilmente ele vai pegar um novo trabalho, ainda mais no futebol brasileiro. Então o Vasco sim consultou valores, consultou situação, mas não passou dessa fase de consulta. E aí vem o nome que de fato, como a gente informou também exclusivamente nessa semana, o Vasco abriu negociações. E ele se chama Arthur Jorge. Eu costumo dizer que eu respeito todos os colegas, todas as notícias, sempre vou fazer isso. Não cheguei até aqui pisando em cima de ninguém. Eu sempre falo sobre a minha informação. Então, às vezes, cria-se na cabeça do torcedor que o jornalista X, Y, A, B, C, o Vasco quer isso, o Vasco quer aquilo. O que se faz dentro do jornalismo é apuração. E cada um tem a sua. Eu nunca vou dar uma notícia para desmentir a do colega. Eu dou a minha notícia, a minha informação, a minha apuração, nunca pensando no outro. Eu não penso no outro. Eu penso em mim e em fazer um trabalho responsável para a torcida. Quando todo mundo estava numa direção de Renato Gaúcho, ao plano A, vai fazer reunião e tudo mais, eu cheguei e falei com vocês muito claramente. O Vasco sondou sim o Renato, sondou o Jardim, sondou o Galhardo, sondou o Guanais, sondou um monte de gente. Porque isso faz parte de um aprofundamento em técnicos que iriam de encontro com o que se esperava do modelo de jogo que o Vasco aguardava para acontecer. E nesse caso primeira detecção da diretoria, melhorar o sistema defensivo, ser um time mais equilibrado. Segundo, um treinador que tenha casca suficiente para mexer com o vestiário. Terceiro, que pudesse potencializar o trabalho do Diniz. E nesse sentido, não quer dizer que a diretoria avaliava o trabalho como bom, que o trabalho era ótimo, muito pelo contrário. Os resultados mostram isso, mas que não era só terra arrasada. E é engraçado, o jogo de hoje ele mostra os dois lados. As sequelas do trabalho negativas, em que o Vasco tem um sistema defensivo pífio, parece um time de pelada, e as sequelas positivas, que era cria e criou de novo. O que falta? Concluir. Então, esse trabalho de se sentir confortável com a bola na hora de construir por exemplo, um ponto que a diretoria entende que pode ser potencializado
para se transformar em gols com esse novo treinador. Agora, o modelo de jogo, quem vai definir é o técnico. É o técnico. Se ele vai usar muito mais profundidade, se ele vai fazer alguns ajustes, se ele vai ser um time mais reativo, é muito mais o técnico. Eu duvido que o Vasco contrataria um treinador reativo. Não acho que o Vasco contrataria. Exemplo, o Leonardo Jardim. Seria um baita de um nome. Eu acho que ele faria um baita de um trabalho. Com tudo que ele fez no Cruzeiro. E a maior característica do Cruzeiro era jogar sem a bola. Só que há uma diferença entre ser reativo e ser retranqueiro. Ser retranqueiro é só se defender. O time do Cruzeiro era reativo, mas quando tinha a posse, sabia exatamente o que fazer. Essa é a grande questão. E em vários momentos, conseguia fazer grandes jogos contra grandes adversários. Sabe qual era a maior dificuldade do Cruzeiro? Propor jogo. Então, é uma característica do Leonardo Jardim. Se tivesse a oportunidade, coisa que eu não tenho informação, acho que seria uma boa. Mas o Vasco, nesse momento, entende que o time do Vasco tem que ser mais equilibrado e trabalhar com a posse. Querer a bola, gostar da bola. Isso quer dizer que o novo treinador vai só fazer isso? Vai treinar igual o Diniz? Vai ser toqueira? Não tem nada a ver. Arthur Jorge foi o nome encontrado. É um cara que gosta da bola, mas também sabe trabalhar muito bem em transição. Defensivamente, ele tem algumas coisas que ele precisa melhorar. O trabalho dele do Botafogo é um trabalho sensacional, assim, espetacular. Mas as maiores dificuldades que o Arthur Jorge teve com o Botafogo, inclusive, era furar defesas. Tiveram alguns jogos que o Botafogo teve no Maracanã, contra o Criciúma, que eu me lembro, entre outros jogos que o time criava e não conseguia furar essas defesas. Os times se formavam no 5-4-1 e lembro até que depois desses jogos pequenos, o Vasco foi jogar contra o Botafogo no Newton Santos, sob o comando do Rafael Paiva, colocou um time ofensivo para bater de frente com o Botafogo. Porrada. 3-0 Botafogo. Então, o Vasco entende que o Arthur Jorge tem condições de propor, mas também ser cirúrgico, mudar o estilo de jogo quando tem que mudar e ser efetivo quando tem que ser efetivo. Conhece futebol brasileiro, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, se sente confortável em morar no Rio de Janeiro, está adaptado completamente. Inclusive sua atual companheira é daqui do Rio também, morava aqui no Rio. E é um treinador que nesse momento, repito, foi o único que o Vasco, de fato, abriu negociações. Ofereceu um tempo de contrato até 2027, até o final do ano de 2027. Ofereceu um salário na mais alta prateleira. E aí você me pergunta, que prateleira é essa, Pedrosa? Entre 1,5 e 2. No futebol brasileiro. São poucos os técnicos que ganham mais de 2 milhões aqui no futebol brasileiro. Pouquíssimos. 1,5, 2 é uma alta prateleira. E aí muita gente fala assim, porra, mas você não acha, Pedrosa, que o Vasco deveria ir atrás do Renato Gaúcho? Primeiro ponto. Sabe quanto o Renato ganhava no Fluminense? 1.700.000 reais. Esse era o salário do Renato Gaúcho no Fluminense. O Renato ele já foi um cara entre os melhores treinadores do Brasil. Ele foi campeão da Libertadores com o Grêmio, ele fez grandes campanhas com o Grêmio, ele fez uma grande campanha com o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes agora no ano passado. Mas ele sai do Fluminense desgastado. E sai do Fluminense por conta de críticas na internet. Ele abandona o Fluminense. Do nada. Com o time no meio da temporada. E vale lembrar que o Renato também negou o Vasco no ano passado. Eu acho que o Renato faria um trabalho ruim? Acho que não. Acho também que lá no final do ano a gente ia ter que estar pensando no próximo técnico? Acho que sim. E mais. Ganha bem, entrega resultado. Acho que o Renato também entrega resultado. Mas na minha concepção, na minha visão, se você tem um orçamento, e tem, porque sobrou do Diniz e agora sobrou do Coutinho em relação a salário. Não que tenha 3 milhões, mas tem um orçamento ali estipulado para o treinador. Para buscar o Renato, é obrigação do Vasco buscar nomes melhores. E o Arthur Jorge, na minha concepção, é um nome melhor do que o Renato. É o nome de um cara que pode estar com um projeto a longo prazo. E é por isso que o Vasco escolheu priorizar o Arthur Jorge. Para pagar 1,7 no Renato,
eu tento pagar 1,7 no Arthur Jorge. Isso é óbvio. O Vasco agora só volta a campo depois de domingo, e a tentativa era encaminhar essa contratação até domingo, mas o período vai dar um pouco mais de paciência para trabalhar, até porque o Vasco só volta a campo no dia 12 pelo Campeonato Brasileiro. E sinceramente eu tô pro Carioca. Hoje o Arthur Jorge, ele tem uma situação em que o Vasco fez essa proposta, ele tá ciente. Ah, porque a assessoria divulgou a nota. Gente, quantos anos de jornalismo a gente tem aqui? É lógico que a assessoria vai divulgar a nota, inclusive uma nota lisonjeada, dizendo que vai cumprir o contrato, quando você tem notícias de negociação acontecendo. Aí é a diferença da interpretação. Veja bem, eu noticiei que o Vasco abriu negociações com o Arthur Jorge e está negociando com ele e tem ele como plano A. A diretoria dizer que ele pretende cumprir o contrato, a assessoria no caso, em nada anula a notícia que eu dei, porra. Eu acho que o Brasil tem um grave problema de interpretação, cara, que infelizmente a gente vê constantemente todos os dias na internet. Isso não é um problema só da torcida do Vasco, não. Isso é um problema educacional. Em nada anula o fato da assessoria ter divulgado aquela nota em relação ao Vasco ter feito a proposta pelo Arthur Jorge. A notícia é um fato. E vou repetir. Nota protocolar. Nota protocolar. Que inclusive deve ter recebido pressão da diretoria do Al Rayyan. Lógico. Ainda mais com um clássico. E é o jogo mais importante lá pro time do Catar. É o clássico contra o Algarafa. E aconteceu hoje. O Vasco, da sua maneira, fez a proposta. Sabe que ele não descarta a volta ao Brasil. Sabe que é um lugar que já está adaptado. Sabe que ele está pressionado lá. E falou, esse é meu plano A. Qual é o ponto agora? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu vi muita gente questionando a questão do jogo de hoje. O Al Rayyan perdeu por 3-2 para o Algarafa. De virada. Ah, mas é porque ele veio de 4 vitórias seguidas. Aí você tem que se aprofundar, estudar o contexto, entender o que está acontecendo. Vai dar uma olhada nas redes sociais do Al Rayyan. O que os torcedores estão falando do Arthur Jorge por lá. Em 2 anos, praticamente trabalhando no Al Rayyan, o Arthur Jorge não conseguiu vencer o Algarafa. Isso pesa muito para eles, porque o Al Rayyan é um dos caras, é um dos clubes que mais investem no futebol do Catar. Tem o Roger Guedes, tem o Gregory, tem o Mitrovic, tem outros bons jogadores. Então é um time que, teoricamente, não pode, por exemplo, se você pegar a tabela do campeonato, tá fora da zona de classificação. Tá a 10 pontos do primeiro colocado. Então lá, o quarto, quinto lugar é pressão. Tá balançado. Se cair, as portas se abrem. Porque o Vasco já fez a proposta. E ele acenou positivamente no sentido de eu não descarto uma volta ao Brasil. Essa é a informação que eu tenho. E outros colegas deram também. Eu acho muito engraçado o torcedor que quer desmerecer, descredibilizar. Se você pegar aí o noticiário, todos os colegas deram que o Vasco fez proposta pelo Arthur Jorge. A proposta está feita. A proposta está feita. E a esperança do Vasco é que essa panela de pressão aumente, que o Arthur Jorge não consiga os resultados necessários, ou até mesmo saia de lá, seja com demissão ou com uma rescisão, para que o Vasco possa avançar nessa negociação. A questão da multa, segundo eu apurei, contratualmente parece que o Vasco, pelo que consultou, vê que tem uma condição melhor para esse pagamento de multa. Mas o que eu sei é que a grande chance de acontecer, a boa chance de acontecer, é óbvio, se o Arthur Jorge for demitido ou encontrar um acordo amigável lá para rescisão. O papel do Vasco está feito. Isso quer dizer, Pedrosa, que o Vasco não está conversando com outros treinadores? Claro que não. Claro que não. As conversas continuam, as consultas continuam, mas a prioridade do Vasco, a unanimidade de toda a diretoria do Vasco, se chama Arthur Jorge. E aí, Pedrosa, o que vai acontecer agora? Não sei, mano. Não sei. Meu papel com vocês é noticiar. Eu não sou diretor, eu não sou técnico, eu não sou presidente, eu não tenho poder nenhum.
O meu papel com vocês é informar o torcedor do Vasco. E esse papel eu tô fazendo. Compreendem? E eu agradeço a você que me acompanha e que me dá credibilidade. Que a gente sua muito. Já tô nessa há muito tempo. Quase 10 anos. Em prol do Vasco da Gama. Em prol da torcida do Vasco da Gama. Para informá-los. E é muito engraçado, porque as pessoas na internet, quando você não dá informação, não tem mais fonte. Aí você dá informação, é mentira. É uma loucura, mano. É uma loucura. Os caras acreditam em narrativas assim, os caras criam. Rapaziada, a noite foi dura pro torcedor do Vasco. Derrota fora de casa, clima pesado depois da saída do treinador e um time que até tentou, mas pecou justamente onde mais dói, na hora de fazer o gol. O interino Bruno Lazzaroni estreou no comando contra o Santos e já sentiu na pele como cada chance perdida vira um fantasma no jogo, principalmente aquela bola cara a cara desperdiçada logo no começo. Ele bateu na tecla da falta de eficácia, disse que o time produziu, competiu, mas enquanto o Vasco não matou, o adversário foi lá e matou. E agora, sem tempo para lamentar, a conversa é outra. Clássico contra o Fluminense no Maracanã, jogo de tudo ou nada, clima de decisão e a promessa de virada de chave. É aquele momento que separa time abatido de time cascudo. Ou reage agora e mostra que o elenco tem sangue frio, ou a pressão vai aumentar de vez.